Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Juiz aceita nova denúncia. Apuração de desvios na Petrobras agora tem 15 réus. Terror na Austrália. Sequestro em café termina com a morte de 3 pessoas. Uma brasileira que estava entre os 17 reféns foi libertada e passa bem. A preocupação com as enchentes em Itaquera, a população espera há anos por obras que resolvam o problema. Vereador Antônio Donato, do PT, eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo. E as decorações de Natal na capital chamam a atenção pelo bom gosto. Terror no centro financeiro de Sydney, a maior cidade da Austrália. Um fundamentalista islâmico manteve 17 pessoas reféns por mais de 16 horas dentro de uma loja de café e chocolate. A ação terminou com a morte de 2 reféns e do sequestrador. A polícia disse que foi um ato individual. O sequestro já durava quase 17 horas quando alguns reféns escaparam correndo. Logo foram ouvidos tiros e explosões. Em seguida, a polícia invadiu a loja e, pouco depois, os reféns foram sendo retirados. Pelo menos 2 pessoas estavam em macas. O sequestrador se chamava Aron Moniz, de 49 anos, um iraniano autoproclamado sheik muçulmano que se dizia perseguido pelo governo do Irã. Ele chegou ao país havia quase 20 anos como refugiado e era conhecido das autoridades por enviar cartas ofensivas a famílias de 8 soldados australianos mortos no Afeganistão. Pelas ofensas, foi condenado a 300 horas de trabalhos comunitários. Também foi acusado de ser cúmplice do assassinato de sua ex-mulher e respondia a 40 denúncias de abuso sexual no trabalho como líder espiritual. Ele estava em liberdade sob fiança. Aron Moniz entrou no Café Lindt pouco antes das 10 da manhã. Reféns apareceram na janela levantando uma faixa preta com uma inscrição religiosa em árabe. O extremista exigia falar por telefone com o primeiro-ministro Tony Abbott e também queria receber uma bandeira do Estado Islâmico. O centro da cidade foi isolado. Pontos estratégicos e turísticos, inclusive o Opera House, foram esvaziados por precaução. No fim da tarde, 5 reféns escaparam. A polícia seguiu negociando. A invasão aconteceu logo depois das 2 da madrugada, horário local. Entre os reféns está a brasileira Márcia Micael. Ela é de Goiânia e vive na Austrália há 30 anos. É casada, tem 3 filhos e trabalha num banco do prédio. Márcia saiu carregada, mas segundo a família, passa bem. A Austrália é forte aliada dos Estados Unidos na guerra contra o terror. Em setembro, o país passou seu nível de alerta para alto, com a preocupação de sofrer ataques terroristas. Moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, ainda contabilizam os prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a região na semana passada. O córrego Rio Verde transbordou e atingiu várias casas. Uma situação que serve de alerta para toda a cidade. A prefeitura promete executar obras para tentar amenizar os problemas causados pelas enchentes. As imagens foram feitas no momento em que a água invadia a casa em Itaquera, na zona leste da capital. Os moradores tentavam salvar o que podiam. Até as crianças ficaram sobre a mesa para não serem atingidas. Uma cena que se repetiu em várias residências próximas ao córrego Rio Verde, que transbordou. Dona Antônia teve que subir na mureta da cozinha para não ser encoberta pela correnteza. Ela estava junto com o neto de 9 anos, que se segurou na janela. A marca na parede mostra onde a água chegou. Nada eu tinha, olha, e nada eu tenho agora também. Vai começar tudo, a vida, tudo de novo. Começar, se Deus quiser. A chuva forte atingiu aqui o bairro na quarta-feira passada, mas por onde a gente passa, ainda a gente vê as marcas deixadas pela enchente. Muitos móveis foram perdidos, colchões e aqui, olha, vários eletrodomésticos. Agora, dentro das casas,
a gente pode ver que o prejuízo foi ainda maior. Dona Alzira mora no bairro há quase 30 anos e diz que já enfrentou essa situação várias vezes. Construiu até comportas para evitar que a água da enxurrada entre na casa. Mas desta vez, o volume foi tão grande que nada adiantou. Quando eu percebi que a água estava por aqui, eu falei, agora eu vou caçar um lugar para mim subir. Aí subi em cima de alguma coisa e fiquei lá até que a água passasse. Eu em cima do meu protetor lá e a água aqui em mim ainda, para você ter uma ideia. E demorou para baixar. Os moradores esperam há anos por obras que ajudem a amenizar os prejuízos causados pelas enchentes. Falta estrutura de planejamento, falta investimento em algumas coisas, falta uma conscientização muito grande por parte da população também, que no período que não acontece a chuva, o pessoal normalmente costuma jogar lixo na rua. O problema foi que nós herdamos um projeto para o Rio Verde que está em revisão. Ele não resolveria o problema do Rio Verde da maneira que estava projetado. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras afirma que vários investimentos serão feitos para conter as enchentes. Obras como a canalização do córrego Ponte Baixa, na zona sul da capital. Os trabalhos começaram em fevereiro do ano passado e parte do projeto já está pronta. A meta é canalizar 15 quilômetros de córregos na cidade e construir 8 piscinões até 2016. É muita água que tem em São Paulo. Agora, isso não seria um problema se a gente tivesse um padrão de urbanização que vigisse desde do século passado, né? Para tentar urbanizar a cidade em harmonia com as águas. O que a gente viu na cidade de São Paulo foi que as várzeas foram tomadas, né? Seja por vias de circulação ou por pessoas que estão habitando nessas várzeas, né? Foi inaugurado hoje em São Paulo o Centro de Integração e Cidadania do Imigrante. O objetivo é facilitar a regularização de quem chega a São Paulo para evitar que os imigrantes sejam explorados. Há 6 anos, Massar deixou o Senegal rumo ao Brasil em busca de oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. Chegando aqui, encontrou dificuldades. A documentação principalmente, porque demorava. A gente ficava mais um ano só para esperar seu protocolo. Para centralizar os serviços destinados aos imigrantes, o governo do estado inaugurou hoje o Centro de Integração e Cidadania do Imigrante, o SIC Barra Funda. Já estão funcionando os atendimentos das Defensoria Pública Federal e Estadual, orientação educacional e emissão da segunda via de documentos. A capital conta ainda com o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes da Prefeitura. Neste ano, São Paulo passou a ser a primeira cidade do país a criar uma coordenadoria específica sobre questões migratórias. Estamos aguardando que amanhã seja aprovado no Senado Federal a nova lei de imigração, que tem reivindicações importantes do movimento social, como, por exemplo, a não criminalização da migração, e inclusive a recomendação para que os imigrantes possam ter o direito de voto. A partir de janeiro, o centro passa a atender pedidos de regularização migratória e também serviços já disponibilizados no Poupa Tempo. A expectativa é que o local passe a oferecer também cursos de qualificação profissional em áreas como moda, estética e panificação. Cerca de 10 milhões de reais foram investidos por 4 empresas por meio do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. A Inditex, dona da marca Zara, é investigada por trabalho escravo e investiu 6 milhões de reais. A empresa ela foi flagrada com intercorrência de trabalho escravo na sua cadeia produtiva e está buscando minorar as perdas. Isso é o que ela deve fazer, é o que todos devem fazer quando ocorre algo assim. O boliviano Leocádio chegou ao Brasil há 5 anos e conta que trabalhou em regime de escravidão em oficinas de costura, de segunda aos sábados, das 7 horas da manhã às 10 da noite. Isso por R$ 400 ao mês. Não é suficiente. A gente também tem família. Os pais ficaram lá na Bolívia, os irmãos. Para a secretária estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, o SIC foi criado em caráter de urgência para atender a demanda de cerca de 500 mil imigrantes que vivem na cidade de São Paulo. A nossa ideia é que aqui não seja só um ponto de atendimento de polícia. Então é um centro de integração, de acolhimento. A nossa disposição é resolver a situação do imigrante, não é colocá-lo em situação de vulnerabilidade.
Um morador de rua foi resgatado com o corpo em chamas debaixo do corredor de ônibus Expresso Tiradentes. O morador de rua estava debaixo do trecho da Avenida Juntas Provisórias, na zona sul da cidade. A vítima foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Segundo testemunhas, na hora do resgate ele estava consciente. A polícia militar ainda não sabe se o ato foi criminoso. Câmeras de segurança da região também devem ajudar na investigação. No local vivem diversos moradores de rua. No Piauí, acidente entre ônibus e caminhão-tanque deixa pelo menos 7 mortos e 3 feridos em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal aguarda o fim da perícia para confirmar o número de vítimas. O acidente aconteceu na manhã entre as cidades de Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil. O ônibus que saiu de Brasília com destino a Teresina colidiu com um caminhão-tanque que trafegava no sentido contrário. Após a explosão, os veículos acabaram incendiados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus fez uma ultrapassagem perigosa e jogou o veículo para o acostamento para evitar a batida. O motorista do caminhão-tanque fez o mesmo e os veículos acabaram colidindo. No Rio de Janeiro, a polícia reúne provas para indiciar suposto serial killer, que diz ter matado 43 pessoas. Até o momento, foram confirmadas 7 mortes e 4 tentativas de assassinato. Vídeos feitos por agentes da Divisão de Homicídios da Baixada do Rio de Janeiro mostram Sailson José das Graças, de 26 anos, em uma viatura da polícia contando detalhes dos assassinatos com frieza. No vídeo, ele descreve como matou a balconista Marilene de Oliveira Silva de Brito em janeiro deste ano. Em outra filmagem, o suposto serial killer conta que, ao cometer outro assassinato, deixou um boné sujo de sangue cair durante a fuga. O boné tem a aba aberta e é azul escuro. Em seguida, Sailson aponta o local onde deixou cair o boné. Os investigadores localizaram o acessório. Sailson foi preso na semana passada. Bolsa de Valores de São Paulo fecha o dia em queda, mais uma vez puxada pelo tombo das ações da Petrobras, que ficaram cotadas abaixo de R$10. Hoje a estatal adiou mais uma vez a divulgação do balanço trimestral. A queda do Ibovespa também tem relação com a baixa dos preços do petróleo no exterior. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,05%. Este é o menor patamar de fechamento desde 19 de março. Justiça aceita mais uma denúncia do Ministério Público no inquérito da Operação Lava Jato e abre ação penal contra o presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, e mais 8 pessoas. Entre elas, novamente, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. A denúncia foi aceita pelo juiz Sérgio Moro, do Paraná, onde corre o inquérito. Com a decisão de hoje, sobe para 15 o número de réus no processo sobre corrupção na Petrobras. Hoje, o Ministério Público denunciou à Justiça o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e o executivo da empreiteira Toyo Setal, Júlio Camargo. Fernando Baiano e Nestor Cerveró são suspeitos de receber de Júlio Camargo 40 milhões de dólares de propina em 2006 e 2007 para intermediar a contratação de navios sonda para a perfuração de águas profundas na África e no México. Alberto Youssef foi, de acordo com a ação, o responsável por lavar parte desses valores. E o juiz Sérgio Moro aceitou agora há pouco a denúncia do Ministério Público Federal de mais 4 executivos. São pessoas ligadas à empreiteira Galvão Engenharia. Com isso, agora são 19 os réus acusados de corrupção na Petrobras. Superior Tribunal Militar critica o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em nota, o STM diz que o documento chegou a conceitos inverídicos, injustos e equivocados sobre a atuação do órgão. No relatório divulgado na última quarta-feira, a Comissão Nacional da Verdade escreveu que a Justiça Militar colaborou ativamente para a institucionalização das punições políticas e se omitiu diante das graves violações de direitos humanos denunciadas
por presos políticos, seus familiares e advogados. O Superior Tribunal Militar rebateu as acusações e disse que a atuação da Corte respeitou os direitos humanos e garantiu a ampla defesa dos acusados. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Viva a Liberdade é o nome de um grande filme. Tony Servillo brilha interpretando um líder da esquerda. Ficção sobre a história recente e erros da esquerda na Itália. Metáfora que serve também ao PT e ao Brasil. Em crise, o líder se manda para a França e silencia. Recém saído do hospício, seu irmão gêmeo assume a liderança em segredo. A primeira mensagem é: parem de tingir o cabelo. Em seguida, ele cobra o eleitorado. Se os políticos são medíocres, é porque os eleitores são medíocres. Se partidos são corruptos, eleitores também são ou gostariam de ser, diz ele. Um jornalista afirma que seu jornal é independente. Ele responde: sim, diz ser independente na capa, e a partir daí já começou a mentir. O líder discursa: catástrofe, a sociedade parece não ter outro programa que não seja viver à beira do abismo. Temos catástrofes reais e presumidas, diz ele. Ao seu partido de esquerda, ele aponta o gravíssimo erro. Devemos ser os primeiros a parar com os maus hábitos. Fomos muito brandos, incertos, indecisos, vazios e disponíveis. Em uma palavra, cúmplices. Cúmplices dos que antes e desde sempre fizeram o mesmo. O líder prossegue no alerta: que amanhã não se diga que o tempo ficou escuro porque nós nos calamos. Ele bate nas alianças. É lícito aliar-se com o diabo? O diabo aliou-se também aos nossos adversários. Consenso é coisa séria, não tem a ver com alianças. A única aliança possível é com o povo. Numa cena real sobre a Itália de Berlusconi, o cineasta Fellini brada. Nesse brado caberia e cabe o Brasil dos que defendem ditadura, tortura e ameaçam com estupro. Fellini diz sem esconder o asco. Essa agressão contínua, essa vilania bárbara, como respeitar a si mesmo com essas contínuas bofetadas, com cuspidas na cara e insultos? Esse grande filme metáfora de Roberto Andó defende a liberdade contra o vale-tudo, a ignorância, a burrice e a barbárie. Boa noite. Índice de atividade econômica do Banco Central, considerado prévia do PIB, começa o quarto semestre com queda de 0,26% em outubro, na comparação com o mês anterior. Foi a primeira queda mensal desde junho deste ano. A região central de São Paulo recebeu hoje as primeiras sinalizações que limitam em 40 km por hora a velocidade máxima permitida para os automóveis. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. São Paulo ganha hoje 2,4 quilômetros quadrados de área 40, regiões onde o motorista só pode trafegar a não mais do que 40 quilômetros por hora. Com isso, a cidade já totaliza 10 quilômetros quadrados de áreas onde a preferência absoluta é dos pedestres e dos ciclistas. Essa é uma medida que visa combater a alta taxa de mortalidade de pedestres nas ruas da cidade. Por aqui morrem cerca de 2 pedestres todos os dias atropelados nas ruas da cidade. A redução das máximas de velocidade ela não atrapalha o trânsito, pelo contrário, ela busca melhorar as velocidades médias e aumentar a segurança das pessoas na via. Uma colisão entre um automóvel e um pedestre a 60 km por hora, o pedestre tem apenas 15% de chance de sobreviver. Se essa colisão acontece a 40 km por hora, a chance do pedestre sobreviver aumenta para 55%. Seria importante ainda que a gente reduzisse mais a velocidade. As experiências de velocidade de 30 km por hora, elas preservam a vida de 95% dos pedestres em caso de colisão. É bom, dá respeito para o pedestre e para o motorista também, segurança também. Uma porcaria. Por quê? Porque 40 por hora ninguém anda, forma mais trânsito ainda. Eu acho que se a gente conseguisse andar a 40 já estaria bom demais. O problema é que na prática fica muito abaixo disso. Vamos ver se o pessoal vai respeitar, né? Até é razoável, mas a placa teria que estar mais visível, né? Eu acho maravilhoso porque evita ter acidentes, né? Então para mim é perfeito, eu acho muito bom. Eu acho muito baixa a velocidade.
Deveria ser 50 e ter conscientização de todos aí com a velocidade, né? Todo mundo respeitar. A gente já não anda devido ao trânsito, eles ainda abaixam, não funciona. É uma questão de cultura. Com o tempo, nós vamos nos acostumar a reduzir a velocidade, ficar atentos ao nosso odômetro e prestando atenção nesse ambiente onde estão as pessoas, como é que as pessoas estão se comportando, faz uma direção segura. E aí você vai ver que você vai conseguir ajudar, vai contribuir para reduzir o número de acidentes. Melhor do que isso, não se envolver em acidentes. Sabesp começa a usar o volume morto de 39 bilhões de litros do sistema Alto Tietê. O acréscimo no sistema, responsável pelo abastecimento de 4,5 milhões de habitantes da capital e da Grande São Paulo, fez o nível do reservatório voltar aos 2 dígitos após 2 meses e hoje opera com 10,7%. A última vez em que o sistema atingiu a mesma marca foi no dia 11 de outubro. Caso o volume adicional não tivesse sido acrescentado para o abastecimento, o Alto Tietê estaria em 4,1%, atingindo o menor nível de sua história, desde a construção na década de 1990. Já o sistema Cantareira voltou a registrar queda. A represa está com 7,2% de sua capacidade. No Guarapiranga, a chuva do fim de semana ajudou a subir o índice, que hoje está em 35,8%. Após um fim de semana de chuvas, o sol voltou a brilhar aqui na capital paulista e a temperatura subiu. Esse tempo mais seco deve durar até quarta-feira. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A terça-feira ainda será de chuva em grande parte do Brasil, mas uma massa de ar seco ganha força sobre o sul e sudeste, mantendo o tempo aberto, com sol e calor desde Santa Catarina até o centro-sul de Minas Gerais. Nas demais áreas do país são previstas pancadas de chuva, inclusive há risco de temporais entre a Bahia e o oeste de Pernambuco por causa da passagem de uma frente fria. Amanhã, as máximas variam entre 25 graus em Curitiba e 37 em Teresina. Já no estado de São Paulo, uma massa de ar seco ganha força e deixa o tempo firme com sol forte e calor em quase todo o estado. No centro-oeste paulista, calorão de 35 graus em Votuporanga. A região norte é a única em que pode chover, mas só no período da tarde. Máxima de 32 graus em Barretos. E no litoral, a máxima fica na casa dos 27 graus. Aqui na capital, tanto a terça quanto a quarta-feira serão de tempo firme e sem chuva, máximas de 27 e 29 graus. Mas na quinta-feira as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Após 2 semanas de negociações tensas na COP20 em Lima, no Peru, as delegações de 196 países aprovaram o rascunho zero de um futuro acordo global do clima. Os países mais ricos cederam e concordaram em adiantar as iniciativas para redução na emissão de gases poluentes. Outros pontos negociados foram o investimento em energias renováveis e a redução do desmatamento. O documento, chamado de Rascunho Zero, servirá de base para a reunião que acontecerá em Paris no final do ano que vem, quando deverá ser feito um acordo global sobre o clima para entrar em vigor em 2020. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. É preciso muita cautela para avaliar os resultados desta reunião sobre o clima realizada em Lima, no Peru. A impressão que fica é que os negociadores dos 196 países ficaram tentando durante 2 semanas fechar algumas diretrizes. E quando foi chegando o prazo fatal, eles deram um jeito de amarrar algumas pontas para encerrar a reunião, com sorrisos e aplausos, aliás, como sempre acontece. Estabelecer que países pobres deverão também ter metas de corte de emissão de gases de efeito estufa não quer dizer na prática muita coisa, já que nada obriga países pobres, aliás, nem os ricos, a diminuir a emissão. Até porque, se não o fizerem, não tem nenhuma sanção.
Existe apenas um compromisso, vamos dizer, ético. Mas aí, os interesses econômicos imediatos de cada nação acabam prevalecendo. Tem sido assim nestes 20 anos de reuniões. Eu prefiro ficar com a ideia que apenas a pressão da opinião pública poderá reverter este quadro absolutamente desfavorável ao planeta. Somente a conscientização progressiva da humanidade poderá levar a esta pressão sobre os governantes e, para isso, serve todo tipo de conhecimento, de convencimento, todo tipo de comunicação. A poesia, inclusive. Isto mesmo, a poesia. Foi o que eu constatei recentemente na FLAC, Festa Literária de Aquirás, cidade ao lado de Fortaleza, no Ceará. Depois de uma concorrida mesa redonda sobre sustentabilidade, a professora Marta Gama falou de um poema, na forma de cordel, sobre o aquecimento global. O planeta pede socorro é o título do cordel, que diz coisas assim. O fato é preocupante, pois o calor só aumenta. O homem, com a sua ação, não mede a consequência, causando devastão sem nenhuma consciência. O ar sendo preservado, benefícios nos trará. Energia e vitalidade faz a planta germinar. E o planeta agradece, pois pode, enfim, respirar. Assim, todos conscientes, não temos tempo a perder. Acordemos para o mundo, tanto eu quanto você. Com sustentabilidade, mais vida iremos ter. Obrigado, professora Marta, pela iniciativa. E para mais informações é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Há 14 anos, quem passa pelo terminal rodoviário do Tietê em dezembro tem a chance de mandar um cartão de Natal de uma forma toda especial. Voluntários da Federação de Bandeirantes do Brasil auxiliam os passageiros a escreverem as mensagens para qualquer lugar do país e o melhor, de graça. Natália Bandeirante, do núcleo Acauã, há 10 anos. Nos últimos 5, passou as semanas que antecedem o Natal fazendo o trabalho voluntário que ela considera mais gratificante. Ela é uma das voluntárias da Federação de Bandeirantes do Brasil e participa do projeto Cartão Social, da Socicam, administradora do terminal rodoviário do Tietê. A gente está escrevendo cartões de Natal e é de graça. Se a senhora quiser mandar para alguém, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, não precisa do CEP. O que você acha de mandar um cartãozinho? Eu tenho esses dois modelos aqui, ó. A gente dá uma desligada do computador, dá uma desligada do celular e aí vem pra cá, começa a escrever carta pra uma pessoa especial, pra alguém diferente. A maioria tem preguiça de escrever, é uma coisa tão linda escrever, você põe tudo pra fora, você vai escrevendo, vem mais coisas, aquele sentimento, você vai botando tudo ali, é uma maravilha. Entre uma e outra carta, Natália conta que chega a se emocionar com as histórias, as mensagens e os pedidos que ajuda a formular. Principalmente nos casos em que ela percebe que muitas cartas não seriam mandadas se não fosse pela sua ajuda. Já teve dia que veio uma deficiente auditiva e a gente pegou um pedaço de papel e começava a escrever para ela, para dar um jeito de conversar e ela conseguir mandar a carta. A ação acontece em 4 cidades de São Paulo e no Distrito Federal. Os cartões podem ser enviados gratuitamente para todo o Brasil. A Luciene, de 7 Lagoas, Minas Gerais, aproveitou a passagem por São Paulo para mandar cartões de Natal para toda a família. Achei interessante, legal, né? Eu gostei. Deu até para escolher uma mensagem pronta? Deu. Facilita? Facilita bastante, as mensagens são lindas. Desde que o cartão social foi criado em 2001, quase 53 mil pessoas já passaram por aqui. Mandaram uma mensagem para alguém especial e compartilharam um pouquinho dessas 53 mil vidas com as voluntárias. Nossa, tem pessoa que vem para cá para mandar carta para apresentador de programa, pedindo para ajudar na casa, para arranjar emprego. E aí já teve um menino aqui que veio ele, a irmã, a mãe, e aí quando a gente ofereceu para ele escrever a carta, ele queria mandar pro tio, e a mãe virou pra gente e falou assim: seu tio, infelizmente, onde ele tá, ele não recebe mais carta. Aí a gente olhou para ela, tipo, poxa, não, mas deixa ele escrever mesmo assim. Este ano, a veterana tem a ajuda de outras 3 bandeirantes de primeira viagem. Em poucas horas, a Larissa já tinha escrito dezenas de cartas e se sentiu orgulhosa de participar.
É muito corrido também você escrever, porque tem muita gente querendo a procura e você tem que escrever rápido para todo mundo ser atendido, né? Emocionante. Quando você volta para casa no fim do dia, o que você sente? Nossa, é incrível a sensação, porque é um trabalho voluntário, é uma coisa que você faz e é no Natal, assim, sabe? Então, você tá escrevendo cartas de Natal, vem todos aqueles sentimentos de carinho, de amor. No terminal do Tietê, o serviço é oferecido gratuitamente de segunda a sexta, das 4 da tarde às 8 da noite. Aos sábados, as cartas são escritas das 10 da manhã às 2 da tarde. A ação vai até o próximo sábado, dia 20. Vereador Antônio Donato, do PT, é eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ex-homem forte do governo Haddad, o petista deixou o cargo após ter o nome envolvido na máfia do ISS. Donato vai substituir o também petista José Américo e vai tomar posse em 1º de janeiro do ano que vem. Ex-presidente do PT municipal e coordenador de campanha de Haddad em 2012, Antônio Donato deixou a administração municipal em novembro do ano passado. Ele foi citado ao menos 5 vezes na investigação do Ministério Público Estadual e da Controladoria Geral do município sobre desvios no imposto de serviços. Durante a investigação, uma auditoria fiscal mencionou colaborações à campanha dele em 2008, com dinheiro do esquema. Um dos fiscais acusados, Eduardo Barcelos, trabalhou de janeiro a abril de 2013 em seu gabinete. O ex-secretário nega as denúncias de ser vítima de acusações levianas e sem sentido. Hoje, após ser eleito, Donato prometeu levar sessões da Câmara à periferia. Realizaremos ao longo de 2015 sessões da Câmara em cada uma das 32 subprefeituras. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni. 2014 não está sendo ano fácil para o Partido dos Trabalhadores, que em preparativos para o 5º Congresso Nacional faz balanço e elabora projetos futuros. Hoje eu entrevisto Emídio de Souza, petista histórico, com extensa e densa trajetória política no Legislativo e Executivo. E é também o presidente estadual do PT de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. No lançamento dessa segunda fase, que está preparativa do 5º Congresso, que vai ser no ano que vem, o presidente Lula falou algumas coisas assim que chamaram muita atenção. E ele disse aos petistas presentes que o PT deve representar o seu papel na sociedade, deve voltar a construir sonhos e utopias. Então essa é a largada da nossa entrevista. Qual é o papel do PT hoje na sociedade brasileira? Eu acho que as palavras do presidente Lula, Maria Lídia, ela diz tudo. O presidente Lula é um homem de visão e o PT é um partido que fez muito pelo Brasil e o Brasil reconhece isso. Agora, o PT também cometeu erros e vamos dizer, ele precisa voltar a despertar nas pessoas a ideia da utopia, a ideia de que o país pode ser melhor, de que as pessoas podem confiar no PT, confiar no Brasil, sabe? E eu acho que essa é a nossa tarefa. O 5º Congresso está pensado nesse sentido. O nosso esforço nesse momento, não só na direção nacional, mas em todos os diretórios estaduais, municipais, também é nesse sentido, é entender o recado das urnas. Olha, então quando o senhor fala, quando o Lula falou, quando Gilberto Carvalho falou para mim que o PT cometeu erros, o PT é como um ser adulto que comete erros e tem que fazer aí um estudo desses erros. O senhor acabou de falar isso também. Há erros e erros. Vocês assumem erros de alguns militantes importantes, lideranças do PT, como erros do partido, ou aí separam erro de algumas pessoas, tem gente que até foi caçada, ou erros de enfoque, de visão política partidária do próprio partido? Eu acho que tem as duas coisas. Na maior parte das vezes, o que acontece são militantes, porque um partido, vamos lembrar que ele é feito de homens e homens e mulheres são falíveis, sabe, podem cometer erros. E o PT, vamos dizer, ao longo desse período, ele pode ter cometido erros de estratégias em algum momento, mas o fato é que é o partido que promoveu a maior revolução social no Brasil. No investimento na educação, no emprego, todo mundo sabe disso. E a imensa maioria dos brasileiros
confirmam e acreditam nisso. Agora, teve erros individuais, teve pessoas que cometeram deslizes no exercício das suas funções. Qual a diferença? A diferença é que em outros momentos no país isso não vinha à tona. Esse governo permitiu que as coisas acontecessem, que mesmo cortou na própria carne, permitiu que não viu quem era o cargo que as pessoas ocupavam, e quem tinha que ser punido foi punido e continuará sendo assim. A própria presidenta Dilma já disse: não ficará pedra sobre pedra. Vamos investigar o que precisa ser investigado. Agora também tem que fazer a ressalva que quem investiga não é com autorização da presidente da República. As instituições são independentes. Nós vivemos aquela democracia pela qual todos lutamos que fosse resgatada. É Ministério Público, é Polícia Federal. Mas isso é verdade, né? Maria Então, Leite. quando ela fala isso, a presidente, vocês, eu fico com a impressão que existe um exagero em querer atribuir à presidente a independência da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso não. Não, isso não. O que acontece é que o presidente da República, em outras épocas, atuou no sentido de impedir investigações, não deixar CPIs acontecerem, não deixar a Polícia Federal isso também continua mais ou engavetar menos, as coisas. Né? Sim, mas hoje você tem uma Polícia Federal que age naturalmente. Nunca se soube de um momento que o Ministério da Justiça tenha impedido, sob a orientação da Dilma, qualquer investigação em curso no país. Porque vai atingir o figurão A, o figurão B, isso nunca aconteceu. E eu acho que é nesse sentido, é um governo que não teme ser investigado, não teme punir quem precisa ser punido. Agora, Emílio de Souza, é verdade que Lula está articulando a formação de um gabinete para administrar o que estão chamando de crise do PT? Olha, gabinete de crise é uma coisa que todos os partidos têm e ele funciona informalmente. Não é que vai se criar um gabinete no sentido, olha, fulano, cicrano, beltrano. É no sentido de que toda vez que um país e um partido atravessa momentos de crise, é preciso que as cabeças pensantes desse partido, sabe, os dirigentes, os parlamentares principais, os ministros, se juntem para falar como é que nós vamos enfrentar isso. O PT precisa, mesmo porque não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Maria Lídia, você sabe que grandes partidos no mundo passaram por processos como o PT está passando. Não só partidos de esquerda, o Partido Republicano americano, o Partido Trabalhista inglês, o Partido Socialista francês, o Partido Comunista italiano, o partido do Felipe González na Espanha. Foram crises que precisaram de uma reflexão profunda para depois ele voltar a representar aquilo que ele representa. E eu acho que com o PT vai ter que acontecer isso. O PT vai ter que passar por um momento, sabe, de reflexão para apontar novos caminhos para o país. Lideranças petistas têm falado, e aqui no Jornal da Gazeta, sobre a necessidade do PT chegar até os jovens, de atrair os jovens. O próprio presidente Lula, esses jovens que estão lá inseridos no mundo digital, e então conseguir atrair os jovens. O PT está vocês estão vendo a necessidade de rejuvenescimento do PT? Assim, rejuvenescimento de marca, inclusive, com uma linguagem mais moderna, mais atual, que permita que o PT novamente possa empunhar a bandeira da ética, como fez lá atrás, quando não existiam denúncias de corrupção, de nada disso? Eu acho que pode e precisa. O PT precisa saber interpretar o que é o sentimento da juventude. Sabe, a aspiração dessa nova juventude que o próprio PT muitas vezes criou oportunidades no ProUni e em outros lugares. Na questão da corrupção, o PT vai precisar dizer muito claro, sabe, primeiro que ele é um partido que continua defendendo as bandeiras da ética. E isso precisa ser transformado em ações muito concretas. E nós vamos querer ver os outros partidos fazerem a mesma coisa, nós vamos cobrar. Porque não é possível. Do nosso lado, tudo se cobra. Em São Paulo, tem um escândalo dos trens e do metrô, sabe? E um dos atores responsáveis por isso é nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, como é que pode isso? A sociedade vai cobrar só o PT? Acho que tem que cobrar. Mas todos os partidos têm que ter compromisso com a ética, tem que ter transparência, não pode permitir que filiados seus ajam de maneira inadequada. Olha, eu sei cortar na própria carne, eu sei.
Sabe, aqui em São Paulo, meu primeiro ano, nós tivemos que expulsar deputado, expulsar vereador, impedir candidatura, mas isso é a demonstração que a sociedade quer. Sabe, exigir. Na hora que aconteça alguma coisa errada, haja. Não passe a mão, não empurre para debaixo do tapete. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado. E muito boa sorte. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Governador Geraldo Alckmin anuncia a recriação de Secretaria de Governo. A pasta havia sido extinta no estado de São Paulo em 2002, na gestão Mário Covas. Alckmin também anunciou a extinção da Secretaria de Gestão Pública, que passará parte de suas atribuições à pasta do Planejamento e o restante à nova Secretaria de Governo, que será comandada por Saulo de Castro Abreu Filho. Ele deve, então, deixar o cargo de secretário da Casa Civil, que ocupa desde julho. As mudanças passam a valer em 1º de janeiro. O objetivo é buscar mais eficiência no gasto público. Então, o Dr. Saulo vai preparar um conjunto de propostas importantes aí para a reforma do Estado. A Secretaria de Governo será dividida em 2 subsecretarias: ações estratégicas, que irá acompanhar o ritmo de projetos e obras, e parceria e inovações, que irá fomentar parcerias com o setor privado e organizações sociais. O dinheiro é um só. Ou eu gasto para me manter, ou eu gasto para melhorar, para investir, para ampliar. A Receita Federal depositou hoje as restituições do 7º e último lote do Imposto de Renda 2014, além de lotes residuais de anos anteriores. Para saber se está neste lote, basta acessar o site da Receita ou ligar no telefone 146. Quem declarou e não está nos 7 lotes está automaticamente na malha fina, ou seja, teve sua declaração retida para verificação de eventuais pendências ou omissões. Segundo a Receita Federal, 937 mil contribuintes caíram na malha fina do leão neste ano. A seguir, as notícias do futebol e os preparativos para São Silvestre, a mais importante corrida de rua do Brasil. E o show das luzes de Natal em São Paulo. Elas estão nas decorações natalinas em árvores, postes e prédios. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Dia 31 de dezembro tem São Silvestre e neste ano a corrida celebra um marco muito importante, Celso Cardoso. Estela, a corrida de rua mais tradicional do Brasil completa 90 anos. Marco importante tanto para a Fundação Casper Libero quanto para os fãs da prova que fecha o ano. Secretário, falando no final do ano, dos eventos que ocorrem no final do ano, a São Silvestre certamente é um dos mais importantes no ano todo, né? E para a TV Gazeta é muito importante que é a 90ª edição. O que representa a São Silvestre para a cidade de São Paulo? Importante para a TV Gazeta, né? Importante para o país como um todo e principalmente para a nossa cidade. E tanto é que nós estamos participando da forma que a gente pode, que é organizando a São Silvestrinha, né, para a criançada. 90 anos de história. Qual é a pessoa que não conviveu nunca com alguém que fez aquele esforço pessoal de participar um dia da São Silvestre? Eu mesmo tenho um irmão que já participou da São Silvestre e a minha esposa também já participou um ano. Eu não, porque eu não sou corredor, né? Então eu não consigo fazer os 15 quilômetros. Mas eu já participei entregando o prêmio o ano passado e vou entregar esse ano também, faço questão absoluta, porque é um momento de muita festa para a nossa cidade, 90 anos dessa prova tão tradicional para o mundo inteiro. E tem uma novidade da São Silvestrinha, né? Ela volta a acontecer aqui no Centro Olímpico, né? Isso, volta a acontecer com todo o nosso apoio e a gente espera que a partir desse ano aconteça todos os anos para que a gente possa incentivar as crianças. A cidade de São Paulo se transformou na cidade das corridas de rua. Esse ano, mesmo parando um ano para a organização da Copa do Mundo, nós vamos ter mais de 140 corridas de rua na cidade de São Paulo. O ano que vem já estão confirmadas mais de 160 corridas de rua. E a São Silvestre é a mãe de todas elas. Então, é um momento muito importante que a gente vai viver na cidade. E foram sorteados hoje os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E alguns dos favoritos se matam na próxima fase. É o caso de Chelsea e Paris Saint-Germain, Barcelona e Manchester City. Veja todos os confrontos definidos por sorteio, realizado nesta segunda-feira na Suíça. O Chelsea enfrenta o Paris Saint-Germain. O Barcelona encara o Manchester City.
O Atlético de Madrid terá pela frente o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund pega a Juventus. O atual campeão Real Madrid joga com o Schalke 04. O Bayern de Munique enfrenta o Shakhtar Donetsk. O Arsenal encara o Mônaco e, fechando as oitavas, o Porto pega o Basel. E falando em futebol europeu, o fim de semana foi de clássicos pelos campeonatos nacionais. Destacamos os confrontos entre os grandes na Inglaterra e na Itália. A líder Juventus tropeçou em casa nesta rodada diante da Sampdoria e perdeu a chance de manter a diferença de 3 pontos para a Roma. O empate por 1-1 colocou fogo no cálcio. Pelo menos entre estas duas equipes que disputam o campeonato, a parte na briga pelo título. A Roma aproveitou a chance e venceu o Genoa por 1-0, um estigolaço de Nainggolan. A situação na Itália agora é essa: Juventus 36 pontos, Roma 35. A terceira colocada, Lazio, aparece lá atrás com 26. Na Premier League, o Arsenal venceu o Newcastle graças a um dia inspirado da dupla Giroud e Cazorla. Cada um marcou 2 vezes e os Gunners golearam por 4-1. Mesmo com um bom resultado, o time de Arsène Wenger sofre com a oscilação no campeonato. Até aqui foram 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. São 26 pontos somados e somente a 6ª posição na tabela. O Manchester United se manteve na terceira colocação com a vitória sobre o Liverpool por 3-0. Aos poucos, os Diabos Vermelhos vão recuperando os pontos perdidos no começo do campeonato. Já para os Reds, parece que a temporada será difícil. Essa foi a 7ª derrota em 16 jogos. O time é apenas o 10º colocado com 21 pontos ganhos. Na vice-liderança, o Manchester City continua a caçada ao Chelsea. Fora de casa, contra o Leicester, Frank Lampard marcou o gol da vitória dos Citizens. A diferença na tabela se manteve nos 3 pontos. O Chelsea também fez a parte dele e venceu o Hull City por 2-0, com um gol em cada tempo. Hazard e Diego Costa garantiram um bom resultado. Os Blues seguem como a equipe que mais ganhou e a que menos perdeu nesta Premier League. Na Espanha, o Real Madrid aproveitou o empate sem gols do Barcelona contra o Getafe para abrir 4 pontos na tabela. Diante do Almeria, Cristiano Ronaldo e companhia venceram a partida por 4-1. Para variar, o português deixou 2 gols e chegou aos 25 na competição. Lembrando que essa foi apenas a 15ª rodada do campeonato. Celso, e aqui no futebol paulista, os técnicos vão se definindo, né, para o ano que vem. Pois é, Palmeiras acertando com o Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira que teve o seu melhor momento no Corinthians, quando foi campeão brasileiro, campeão do mundo. Depois no Vasco também teve uma boa passagem. E recentemente trabalhou no Botafogo e no Santos. Fez um bom trabalho no Botafogo. No Santos não deram o tempo que ele necessitava para fazer um bom trabalho. Espero que o Palmeiras agora dê ao Oswaldo Oliveira. E o Corinthians... Pois é. Está para anunciar, né? O Tite, exatamente, que se reciclou e agora volta ao time onde ele foi mais vezes campeão. Na Argentina, o fim de semana foi de festa de campeão. E que festa, Estela! Para um antigo campeão que está de volta ao topo. Empurrado por mais de 50 mil fanáticos, o tradicional Racing voltou a ser campeão depois de 13 anos de jejum e conquistou pela 17ª vez na história o título argentino. Foram 13 anos de uma longa espera, mas o Racing voltou ao topo do futebol argentino. Na última partida do campeonato contra o Godoy Cruz, Ricardo Centurión marcou o gol do título aos 4 minutos do segundo tempo. A equipe de Avellaneda terminou a competição 2 pontos à frente do River Plate, segundo colocado. O estádio El Cilindro ficou pequeno para a festa de torcedores e jogadores. O veterano Diego Milito, capitão do Racing, entrou para a história do time por também ter participado da última conquista em 2001. O título se tornou ainda mais glorioso pela arrancada impressionante que a equipe teve nas últimas 6 rodadas, vencendo todas as partidas. Agora o Racing integra o grupo 8 na fase de grupos da Libertadores América. Por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel. São Paulo ganha mais luzes em dezembro com as decorações natalinas que tomam conta das árvores, dos postes, dos prédios e até dos ônibus da cidade.
As imagens reproduzem afrescos das igrejas e catedrais mais famosas da Europa. Música clássica e jazz dão o tom do espetáculo. As projeções de arte bizantina e renascentista fazem referências ao Natal e prestam homenagens ao mestre Michelangelo. Eu achei maravilhoso, assim, uma produção muito bem feita, bem elaborada, toda a arquitetura, está bem trabalhada com a arquitetura da igreja. Achei que foi espetacular. Passa uma mensagem assim de paz, de confraternização, de família. O espetáculo pode ser visto de graça na Igreja São Luís, que fica na Avenida Paulista até o dia 23 de dezembro, sempre às 8h30 e 9h30 da noite. Fizemos um projeto que é um apanhado de igrejas do mundo todo. Muitas pessoas nunca viram um espetáculo de projeção mapeada antes, e estão tomando conhecimento agora. Então, como o projeto é gratuito, nós estamos aumentando muito o público e o pessoal está gostando bastante. Quem preferir uma opção ao ar livre pode visitar a Árvore de Natal do Ibirapuera. A estrutura tem 54 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares. Como nos outros anos, a árvore conta com bolas, estrelas, presentes e luzes que brilham no céu paulistano todo dia, das 8 da noite às 5 da manhã. No topo, uma estrela gigante de 8 metros de diâmetro. Outra atração do Natal de São Paulo fica aqui no terminal Vila Mariana. Aliás, fica não, esta atração sai daqui. É este ônibus todo iluminado que faz o trajeto até o terminal Lapa. A gente vai ver como que é. Boa noite. O Alexandre é o motorista, mas nesta época ele acumulou funções. Virou Papai Noel, guia turístico, quase uma atração à parte. Pessoas estranham, acham que é um ônibus especial, não sabem que é um ônibus de linha como os outros. Ah, elas confundem sim, confundem um pouquinho sim. Tem que explicar, não, é o mesmo, é esse aqui mesmo. Tem que explicar, porque senão elas deixam passar e quando percebem a gente já está indo embora já. O busão iluminado chama tanta atenção que por onde ele passa tem alguém com uma câmera na mão. E para quem ainda tinha dúvidas, sim, esta é a linha 875H mesmo. É só embarcar em qualquer ponto do trajeto e pagar normalmente a passagem de R$ 3. O difícil vai ser descer no destino certo, porque pelo menos agora, em dezembro, essa viagem para lá de animada não tem nada de convencional. Pegar esse aqui não, eu ia pegar o terminal Pirituba, sabe, o outro. De repente achei tão bonitinho, falei, vamos entrar nesse ônibus, achei bonitinho. E nesse clima de Natal, encerramos o Jornal da Gazeta. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma boa noite, fique bem, até lá. Confira uma apresentação do grupo U2 One Love, com a Orquestra Alegro no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.